Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje é dia de Deuteronômio de 20 a 23. E para lembrar vocês que a gente vai ler toda essa parte aqui de 20 a 23 e depois a gente faz a nossa análise, o nosso parecer para você aumentar ainda mais o seu entendimento bíblico, tá? Então, muito importante, fica com a gente até o final. Isso mesmo. E vamos lá, Deuteronômio 20, as leis sobre a guerra. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem-lhe primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum do ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para utilizá-las em obras que ajudem o cerco até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Capítulo 21. Quando Israel estiver possuindo a terra que o Senhor, seu Deus, lhes der, e acontecer que for encontrado morto no campo o corpo de uma pessoa assassinada, e ninguém souber quem foi o assassino, façam o seguinte: os oficiais e os juízes sairão e medirão a distância entre o lugar onde foi encontrado o cadáver e as cidades vizinhas.
Os oficiais da cidade mais próxima pegarão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e na qual ainda não tenha sido posta uma canga, e levarão a novilha a um vale de terras por onde passa a água corrente, terras nunca lavradas nem semeadas. Ali vocês quebrarão o pescoço da novilha. Então os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, porque foram escolhidos pelo Senhor, o seu Deus, para servirem, para abençoarem o povo em nome do Senhor e para decidirem todas as questões difíceis aos casos de violência. Então todos os anciões da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e dirão: não foram as nossas mãos que derramaram este sangue, e os nossos olhos não viram quem foi. Ó Senhor, tenha misericórdia de Israel, seu povo, a quem o Senhor mesmo resgatou. Não ponha sobre o seu povo a culpa do sangue de um inocente. Conceda-nos o seu perdão. Assim o povo não será considerado culpado por aquela morte. Dessa forma será eliminada de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois seguiram fielmente as determinações do Senhor. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar nas suas mãos, e eles forem levados como prisioneiros, atenção! Se um de vocês vir entre eles uma mulher formosa, se agradar dela e quiser casar com ela, siga estas instruções. Leve a mulher para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas do seu cativeiro. Feito isso, ela chorará pelo pai e pela mãe durante 1 mês. Depois você poderá casar com ela. Você será o seu marido e ela será sua mulher. Contudo, se depois do casamento você não quiser mais que ela seja sua esposa, terá de deixá-la sair livre. Você não poderá vendê-la nem tratá-la como se fosse escrava. Isto compensará a humilhação a que ela foi submetida por você. Se um homem tiver 2 esposas e amar uma delas e a outra não, e as duas lhe derem filhos, sendo que o filho mais velho é da mulher não amada, o homem não pode dar parte maior da herança ao filho mais novo, ou seja, ao filho da mulher que ele ama. O que ele tem de fazer é reconhecer como o filho mais velho o filho da mulher que ele não prefere e, como de costume, dar porção dupla da herança ao filho mais velho de tudo que possui. Esse filho é o primeiro fruto do seu vigor, e a ele pertence o direito de filho mais velho. Se um homem tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece nem ao seu pai nem à sua mãe, nem mesmo depois de ser castigado por eles, o pai e a mãe levarão o filho à presença dos líderes na entrada da cidade e dirão aos líderes: este nosso filho é teimoso e rebelde, não nos obedece, é corrupto e beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão esse filho rebelde até que ele morra. Desse modo ficará eliminado este mal entre vocês, e todo Israel, a saber disso, temerá. Se alguém cometer um crime que mereça a morte, e depois de condenado for enforcado, o corpo dele não poderá ficar na forca durante a noite. É preciso que ele seja enterrado no mesmo dia, porque todo aquele que for pendurado para morrer é maldito por Deus. Não contamine a terra que o Senhor, seu Deus, dá a vocês como herança. Deuteronômio 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não o ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão
e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de sementes em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento, sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. As violações do casamento. Se o homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem, o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. Ele também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade, e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não façam nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a casa de seu pai. Capítulo 23. Se os testículos de um homem forem esmagados ou se for amputado o membro viril dele, ele não poderá participar da Assembleia do Senhor. Quem nasceu de uma união ilícita não poderá fazer parte da Assembleia do Senhor, nem os descendentes dele até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita poderá participar da Assembleia do Senhor até a 10ª geração. A razão desta lei é que essas nações não receberam Israel com alimento e água quando vocês estavam saindo do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, natural de Petor, na Mesopotâmia, para amaldiçoar o povo de Israel. Porém, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção, porque o Senhor, o seu Deus, os ama.
Enquanto vocês viverem, nunca pensem em ajudar os amonitas e os moabitas a terem paz ou bem-estar. Já com o edomita e os egípcios é diferente. Não rejeitem o edomita, pois ele é irmão dos israelitas. E quanto aos egípcios, não os desprezem, porque vocês, sendo estrangeiros, viveram na terra deles. A terceira geração dos filhos deles já terá o direito de fazer parte da Assembleia do Senhor. Quando saírem para combater contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Todo aquele que ficar cerimonialmente impuro por ter tido poluição noturna, terá de sair e ficar fora do acampamento o dia inteiro. Mas ao pôr do sol tomará banho e voltará ao acampamento. Como não há sanitários no acampamento, quando tiver necessidade, o homem sairá do acampamento para uma parte do terreno reservado para isso. Ele levará uma pá que faz parte do equipamento de cada soldado. Abrirá um buraco no chão e depois de fazer as suas necessidades, cobrirá as fezes. Pois o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento para dar livramento a vocês e para entregar os inimigos nas mãos de vocês. O acampamento será santo, portanto, cuidado! Que não aconteça que o Senhor veja alguma coisa indecente no meio de vocês e se afaste de vocês. Se um escravo fugitivo procurar abrigo entre vocês, não façam com que ele seja devolvido ao seu dono. Deixem que ele viva em liberdade no meio de vocês, pelo tempo que desejar, na cidade que escolher. Não o oprimam. Não será permitido a nenhum israelita, homem ou mulher, se entregar à prostituição no templo. Ninguém deverá apresentar ofertas ao Senhor, o seu Deus, provenientes dos lucros ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, com o fim de pagar algum voto ou promessa. A pessoa que vive assim são repugnantes aos olhos do Senhor, o seu Deus. Não cobrem juros de um irmão israelita sobre empréstimo feito a ele, nem de dinheiro, nem de alimento ou qualquer outra coisa que se empresta a juros. Vocês poderão cobrar juros de um estrangeiro, mas nunca de um irmão israelita, para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todos os seus empreendimentos na terra em que estão entrando para tomar posse. Se você tiver algum voto ou promessa ao Senhor, o seu Deus, cumpra sem demora. O Senhor, seu Deus, certamente exigirá prestação de contas. Se você não cumprir o que prometeu, estará cometendo pecado. Mas se você não fizer um voto ou promessa, não peca por isso. Uma vez que tenha feito voto, trate de cumprir tudo o que prometeu com todo o cuidado. Lembre-se que foi você que tomou o propósito de fazer a promessa ou voto ao Senhor, seu Deus. Quando vocês passarem pela plantação de uvas de outra pessoa, poderão comer quantas uvas desejarem até ficarem satisfeitos, mas não levem uvas em uma cesta. Quando entrarem na plantação de trigo do seu próximo, apanhem quantas espigas puderem com as suas mãos, mas não usem foice na plantação do seu próximo. Eita glória! Muitas das coisas aqui, hein, se fosse aplicado no Brasil... Que isso, irmão? Isso! E vamos para nossa análise, né, seu Jason Filho? De Deuteronômio 20. Vamos começar do começo. Começando então pelo começo, né, Sayuri Miyahira? No capítulo 20, o primeiro versículo ali já chama muita atenção, né? Porque ele fala, quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fiquem com medo, pois o Senhor, seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Eu acho já esse começo fantástico, né? Porque ele já dá um tapa na nossa cara, um estralão ali, falou... Não é sobre o outro, é sobre quem está com você, né? Exato, exatamente, com quem está com você. Então quando qualquer desafio que você for, a gente conversa muito isso. Deus não promete que você não vai enfrentar desafios, que você não terá gigantes, aflições, né? Mas toda vez que você for, saiba quem está com você.
Toda vez que você for entrar, igual aqui, é uma guerra. Toda vez que você for encontrar, ir Desafio ali um mesmo. desafio, ir contra seu inimigo, não olhe para o tamanho dele, não olhe a quantidade de cavalos que ele tem, não olhe o exército dele, mas olhe quem está com você, foque nisso, né? E daí depois eu acho legal que daí ele fala sobre essa parte, né? Então, tipo, falando ali sobre o exército que vai à guerra, e depois ele, lá no capítulo, lá no versículo 5, ele começa a falar sobre esse negócio de se alguém está indo para a guerra, mas não desfrutou da casa nova, né? Que ele fala, se você construiu uma casa nova e ainda não fez a dedicação dela, então volte, curta a sua casa nova, depois vá para a guerra. Pra outra pessoa não fazer isso no seu lugar, né? Exato, e tipo assim, pra ir também eu acho que despreocupado, sabe? Tipo assim, igual ele fala, aqui eu lembro que ele fala de casar, né? Se você casou, Se você ainda não casou, não tomou a sua mulher por mulher, case com ela, torne ela sua mulher, né? isso. E depois vá pra guerra. Exatamente, para outra pessoa não despojar da sua mulher, né? Então aqui o que a gente acha muito bacana é que antes de você ir sem desfrutar de algo que é seu, não vá pra guerra, porque é nítido, né? Às vezes você pode não voltar. Então desfrute do que você tem, pelo menos a primeira vez, pra você nunca ter não desfrutado, né? É que ele morra com o gostinho de ter desfrutado a casa nova, de ter casado. E também ele fala o quê? Se você tá com medo. Se tiver alguém aqui com medo, que volte, porque senão você vai contaminar o outro. Às vezes você tá morrendo de medo aqui e o outro tá convicto, mas o outro tá vendo tanto o seu medo que ele começa também a se apavorar. Então, achei bem bacana isso, que até se você tá com medo, não vai. Volta pra tua casa, né, pra você não contaminar os teus amigos ali. Todo mundo tem que tá indo pra guerra. Convicto, né? Convicto. Ontem eu escutei ainda uma mensagem, eu achei muito legal, que ele fala assim, que você tem que sempre buscar estar livre, assim. E eu acho que completa muito com essa parte, porque é exatamente isso. Você tem que ir para uma batalha, você tem que ir para o próximo nível livre. E o que é livre? Não é que tipo assim você deixar todas as suas coisas, mas o sentimento livre de que aquilo você desfrutou, que aquilo não tá pesado em você. Então, tipo, igual você ir pra guerra e falar, putz, eu fiz uma plantação lá, plantei, igual ele fala que vinha, né? E agora quem vai colher? E quem vai colher? Você ir pra uma guerra preocupado, com uma aflição. Então, tipo assim, vá aqui, eu entendo exatamente isso que você falou. Tipo assim, vá livre, vai livre de preocupações, vai livre. Porque às vezes você vai pra guerra já totalmente assim, desencorajado, falando assim, eu não posso morrer, eu não posso ir lutar com muita vontade, porque vai que eu morro. De frente. Exato. E daí é isso, né? Continuando aí. Depois ele foi pro 21, as expiações por assassinatos não resolvidos, né? E eu acho uma coisa interessante, eu nem lembrava dessa parte também, que ele fala, né, que então se alguém morrer e essa pessoa, né, ninguém souber por que ela morreu ou alguma coisa assim, então eles vão pegar da cidade mais próxima um novilho, né, e lavar. Isso que eu achei legal, né, você se lavar com o sangue daquele novilho para mostrar que a sua mão não tem, né, ninguém sangue, né? daquela cidade tem o sangue daquela morte. E daí também outra coisa que ele fala que é sobre a mulher, né, se você for pra guerra encontrar uma mulher nesse outra cidade, no outro lugar que você está invadindo, e gostar dessa mulher, você pode se casar com ela. No entanto, há ali um ritual, né? Ritual que precisa ser seguido. E aí entra também, às vezes você olha aquela mulher, que eu gostei bastante, você olha aquela mulher muito bonita, cabelos lindos e tudo, o que ele fala? Rape o cabelo. Essa mulher, ela tem que rapar a cabeça, né? Tirar toda... Cortar as unhas, tirar toda a beleza dela. Ficar e depois... nua fisicamente, né? Pra você não... Porque o que Deus não alegrou Deus lá em Sodoma e Gomorra também? Era que o povo tava olhando muito, não só em Sodoma e Gomorra, mas antes lá do dilúvio em Noé, era que os homens também estavam ficando com as mulheres tudo só por beleza. E isso não agradava a Deus. Deus queria o interior, né? Tanto é que ele falou assim, nossa,
Eles estão já indo para outros valores. Vou destruir toda essa geração. Foi isso que foi um dos incentivos a Deus lá para o dilúvio em Noé. E o que acontece aqui? Por que ele pede também para tirar essa beleza exterior da mulher? Para o homem estar casando mesmo com a mulher ali, para ter uma parceira para ele, e não algum troféu do lado dele. Nossa, eu tô ali na guerra, achei essa escrava bonita e eu quero ter ela como mulher. Não, calma, vou tirar toda a beleza dela e você tem que gostar dela em si, e não da beleza dela. E aí, caso você depois não quis mais ela, né? Nossa, não era isso que eu queria. Você tem que liberar ela não mais como uma escrava. E nem pode tratar ela como uma escrava caso você não goste. Eu só vou fazer aqui rapidão um corte. Voltando só para o capítulo 20, eu acho legal que ali na continuação de onde a gente estava falando, ele fala no versículo 10, né? Quando marcharem contra alguma cidade, primeiro faça uma proposta de paz. Então olha o interessante, né? Deus falava assim, junta o exército e vão conquistar, porque eles iam entrar ainda, né? Não tinham entrado de Canaã. Mas Deus fala, não é pra vocês já entrarem matando todo mundo, pegar a pessoa de surpresa. Exato. Então entrem, primeiro propõe um acordo ali de paz. Se esse povo aceitar o acordo de paz, aquele povo será servo de vocês. Mas se aquele povo não quiser, então sim, vocês tomarão e vocês lutarão. Mas isso me chama atenção e eu tinha esquecido dessa parte. Mas Deus, não é que a gente fala assim, pô, que povo violento, né? Mas ali era uma promessa, e tinha que tomar conta daquela terra, daquela região. Então ele falou assim, primeiro vocês começam com paz. Se não der certo, daí então vocês vão ter que ir pra guerra. Exatamente. E depois vem ali a parte de filho rebelde também, né? Que no capítulo 21 fala. E a gente vê também, né, que não é só hoje em dia que os pais às vezes não sabem lidar com os filhos, que é preguiçoso, é beberrão e fica ali. Naquela época, o Antigo Testamento também tinha isso, mas eles levavam ao sacerdote, né? Mas aqui, tipo assim, é legal da gente ver que o filho era apedrejado até a morte. Então o pai tinha esse peso de tipo assim, eu não vou matar, eu não vou matar meu filho, mas eu vou levar pro sacerdote e ele vai falar se eu tenho a razão ou não. Mas o que me chama a atenção nisso é pra gente ver até que ponto vai a obrigação dos pais, sabe? Então os pais, eles cuidam dos filhos, é de responsabilidade deles. Mas chega num ponto que você vê que seu filho não tem mais jeito, que você já agiu com amor, já fez de tudo, e ele ainda é um teimoso, é um rebelde. Aqui tá tipo nas escrituras, não que você vai levar seu filho hoje em dia pra morte, mas tá assim, pra mim tá claramente que, lave suas mãos, não é mais de responsabilidade sua. É o que eu entendo, tipo, lendo aqui. Os pais falaram assim, olha, a gente fez de tudo, a gente ensinou, mas ele é teimoso, é rebelde, não tem o que eu fazer. Então, tipo assim, não é mais minha obrigação, tipo assim, e é o que eu entendo nessa leitura, né? E um pouquinho antes aqui, o que ele fala é da mulher, né? Se você casar com duas mulheres, vigia. Nesse caso não tem mais hoje, né? Mas é muito parecido aqui, né? Eu lendo isso, nessa parte, eu lembrei muito de Jacó, né? Quando casou com Lia e Raquel. Mas aqui, diferente de Lia e Raquel, né? Raquel demorou para ter filho, né? Mas aqui ele fala, né? Se da mulher... Mas é muito semelhante, porque ele fala, se da mulher que você gosta menos, você ter o primeiro filho, é dele quem tem que ser a herança dupla, né? Então achei bacana essa parte. E no 22 ali ele fala, né, sobre as várias leis. E também sobre você encontrar alguma coisa que não é sua, né? Seja ele um boi e seja até uma capa. Eu gostei bastante que Deus deixou aqui um exemplo do grande pro pequeno, né? Imagina, você achou um boi, meu Deus do céu, não tem ninguém olhando aqui, esse boi é meu e tá solto, né? Ou uma capa, alguém tava andando e deixou cair a capa. O que ele fala assim, não deixa ele, não largue, né? Procure o dono, mas caso você não encontre, guarde com você que o dono vai vir procurar por ela. E caso você passe também na rua e veja ali
um jumento caído e não tá conseguindo levantar, pegue e ajude ele a levantar, né? Não deixe ele jogado Não ali. despreze, né? E é isso aqui eu acho legal, aquela frase. Como que é aquela frase? Quem achou não é roubado? Como... Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. A gente tipo, de criança já criado, né? Assim. É criado com essa frase. E aqui igual essa frase é muito legal, né? Muito bacana, só não é bíblica. Então aqui você lê, você vê isso, né? Se você achou alguma coisa e sabe de quem é o dono, vai e devolva. Se ele mora longe, guarde na sua casa e espere pela situação. Não é tipo assim, ele mora longe lá. Nem vai vir. Infelizmente agora é meu. Não, ele tá falando guarde. Em algum momento essa pessoa vai vir. Então, tipo assim, não é seu. Não tome posse do que não é teu. E ali eu gostei bastante também, no 22, versículo 8, ele fala: quando edificar uma casa nova, faça parapeito, para que você não tenha culpa sobre sangue. Às vezes você fica assim, né? Nossa, mas quem que vai ficar subindo no telhado da minha casa, né? Mas se alguém subir e morrer ali e ela é sua casa, é culpa sua por você não ter criado um parapeito. Parece assim, pesado, né? Sim. E depois ele vem e fala sobre a lei do casamento, né? Aqui mostra muito a importância da virgindade de uma mulher no povo de Israel, né? E como esse valor, vamos dizer assim, se perdeu. Sim. Muito. Porque aqui, ó, que nem se o homem se casa com a mulher que foi entregue pelos pais dela e eles prometeram que ela era virgem e ele falar que ela não é virgem, vai pro sacerdote e os pais têm que ir lá comprovar que ela é virgem. E aí, se comprovam que ela é virgem, o marido é morto. E se comprovam que ela não era virgem, ela é apedrejada até a morte. Então, assim, a importância da parte da virgindade, né? E se um homem vai e estupra uma mulher, né? O que acontece? Se ela estava prometida com outro homem e um outro homem toma posse dela, né? E se os dois são encontrados em ato, os dois são mortos. Então, assim, a gente vê que às vezes os erros de hoje em dia não é atual, é erros antigos já. Só são pessoas novas cometendo os erros antigos. E legal dessa parte, né, que a Sayuri tá falando, é que a gente pode ver que o pecado sexual ele é mais profundo do que, tipo assim, outros pecados. Não é que outros pecados você não pagará por eles, você pagará. Mas aqui, nessa época, né, você pagava com a morte. Hoje em dia, a gente vê que o pecado sexual você paga assim com a destruição do relacionamento em si, com a destruição do relacionamento, da família, muitas vezes, né? Então, tipo assim, a gente dá para ter noção de como ele é agravante quando você olha aqui no Velho Testamento e vê que era a morte. Então, vigia em relação a isso, né? Porque esse vacilo, né? Esse erro, esse pecado sexual, ele já é, como a senhora falou, é de muito tempo. São pessoas novas cometendo erros antigos. Só que antes era a morte, né? Antes, para vocês verem o nível do problema que era isso, né? Agora, aqui no capítulo 23, ele começa já falando das pessoas que vão participar da Assembleia ou não, né? E daí já começa falando do pobre coitado que não tem os testículos. Ele não podia participar da Assembleia. Aquele que nasceu também de uma união ilícita também não poderia participar da Assembleia do Senhor. E daí ele fala também sobre alguns povos, né? Ele já fala ali dos amonitas, né? Sim. Os amonitas ou moabitas, que ele falou que esse povo... Só a 10ª geração deles. Deus já tinha uma ira ali com aquele povo, né? Porque foi o povo que... Lembra, a gente já contou dessa história lá de Balaão. Então ele falou assim, esse povo aí... Quis amaldiçoar Israel. Por que agora vai adorar ao Deus de Israel, Exatamente. Né? Então ele não queria, né, esse povo. Agora ele já falou ao contrário dos egípcios e dos edomitas. Esse daí, né, são povos que eu aceito, né? Ele fala até a partir a 3ª geração dos filhos, no versículo 8. A 3ª geração dos filhos deles já terá o direito de fazer parte da Assembleia do Senhor. E depois ele vem com leis sanitárias, né? Porque ali eles vivem tudo em
tenda. E aí não tem banheiro, vamos dizer assim, o que vai fazer? Vai deixar aquele negócio tudo podre ali a céu aberto? Pode. Não. Você leva uma pá, vai para um canto, cava um buraco, faz sua necessidade e tampe. Igual o gato faz, né? Porque aqui lembra que ele tá falando, né? O começo ele tá falando, quando saírem para combater. Então, tipo assim, quando tá o exército todo reunido lá, pronto pra... Vocês vão querer fazer necessidades. Só que o exército, lembra que o exército de Israel é o exército de Deus. Então ele fala, Deus estará no acampamento, andando no meio. Tanto é que ele fala, eu ando no meio do teu acampamento. Não tem... Então como que vou pisar numa merda? Não, e o legal é que eu fiquei pensando quando eu tava lendo, eu falei, a pessoa não pode estar com diarreia, porque imagina, tem que dar tempo de cavar um buraquinho ali pra cada não vai dar tempo. E aí ele fala sobre as outras várias leis, né? E até mesmo sobre o dinheiro da prostituta e do prostituto. Que não é para pagar voto dentro do templo com esse dinheiro, porque é um dinheiro sujo, é um dinheiro ilícito, né? E nem um dinheiro de juros. Que ele fala, se você for emprestar dinheiro, não cobre juros, né? E não venha com esse juro fazer apropriação por alguma coisa aqui no templo, porque já é um dinheiro que não vem de um lugar certo, né? Então, assim, achei bem pesado também. E ali no versículo 21, que eu também acho legal, é uma coisa que meus pais sempre falaram pra mim. Ele fala, né? Ninguém é obrigado a fazer um voto ou uma promessa, mas se você fez, cumpra. Porque se você fez um voto e não cumprir, isso se torna um pecado. Então, assim, ninguém é obrigado. Minha mãe falava, eu lembro que ela sempre falava isso, Deus não te pede para fazer um voto ou promessa, mas se você fez, seja honre, né? Porque às vezes você faz o voto, acontece e você, não cumpri, tá tudo bem. Aqui ele tá falando, isso é um pecado, se tornou, você não era obrigado, agora que você fez, se você não cumprir, isso é um pecado. Você não é obrigado a fazer promessa, né? Ai Deus, se isso acontecer, eu te prometo que eu vou fazer peregrinação no deserto. Isso aí, exatamente. Se você fez a promessa e ainda não cumpriu, acelera aí e vai cumprir aí, porque Deus tá esperando. Exatamente. E eu acho que é isso, né? É isso que a gente tem por hoje nesse capítulo, nesse episódio, porque no de amanhã tem mais continuação sobre Deuteronômio. Então se inscreve no nosso canal aí, já dê o seu like pra gente poder entregar essa mensagem para mais pessoas, a gente continuar aí com esse mover, né, de ler a Bíblia, que eu falo que eu acho que se você é uma pessoa que lê livros e ainda não leu a Bíblia, você ainda não leu livro nenhum, porque é daqui que sai tudo. Então acho que antes da gente ir pra fora buscar coisas, vai pra dentro da tua casa, dentro do que Deus escreveu pra você e se aprofunde nessa palavra. Leu toda a Bíblia? Aí você pode ir, vai ler outros livros, beleza, mas cumpra essa meta. Leia toda a Bíblia com a gente, então, viu? E a gente deixou também pra você um link aqui abaixo na descrição, é o primeiro link. Ele é o link da assinatura do Ouvintes da Fé. É um ambiente onde vai estar te ajudando a você crescer ainda mais em fé, a superar suas aflições, a saber como lidar nos momentos de tempestade, né? Como você tem que se posicionar. Assim como a gente leu em Deuteronômio 20 lá, quando você vai para uma guerra, você tem que ter convicção de quem está com você. E se você, no seu dia a dia, você ainda ficar aflito, ansioso, depressivo, e todos esses outros nomes que a sociedade dá pros sentimentos que hoje em dia tem, e você não está conseguindo superar isso, é porque você ainda não sabe quem está com você, você ainda não sabe quem é você. Então por isso é tão importante você entrar no Ouvintes da Fé, porque você precisa se encontrar antes de tudo, antes de conquistar as coisas fora, de ter bens materiais, de ter a família, de ter o relacionamento, você precisa primeiro se encontrar. Que só depois que você fizer isso é que você vai realmente despertar para a tua vida, né? Então a gente tá aí com um desafio de 21 dias para poder estar te ajudando, porque a gente sabe que não é simples, vou entrar em uma assinatura e já vou estar, bem. Não, a gente colocou um desafio para te ajudar nessa caminhada. É um desafio de 21 dias para você despertar para a vida
e ter acesso também a uma comunidade que vai estar ali te ajudando, sendo seu suporte mesmo. Você não está mais sozinho, mas cabe a você decidir despertar para a vida, cabe a você a sair dessa situação que você tá e se encontrar de verdade. Então não perca mais tempo, entra nesse link, faça sua assinatura e vem estar com a gente, viu? E nos vemos no próximo episódio. Um beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!